dar início ao nosso culto de adoração e celebração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante? Senhor, nós estamos na Tua casa e queremos, Pai, essa manhã, através das nossas vidas, honrar, exaltar, glorificar o Teu santo nome, Pai. Que nessa manhã o Senhor venha receber, Pai, os louvores que estaremos entoando ao Senhor, que eles cheguem ao Teu santo trono, Pai, com oferta agradável a Ti, Pai. Que não sejam apenas canções, palavras, mas que seja, Pai, a nossa vida derramada diante do Teu altar, Pai. É no nome de Jesus que nós nos entregamos nessa manhã. Amém. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos? E enquanto estivermos entoando essa canção, eu gostaria que você estivesse cumprimentando a pessoa que está do seu lado. Louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, vamos estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, só amor, só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, irmãos? Glórias ao nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos estar lendo os versículos 18 até o 20. Mateus 28, os versos 18 ao 20, que é chamada a Grande Comissão. E Jesus, se aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Nessa semana nós temos os seguintes aniversariantes. Eu queria convidá-los a virem aqui à frente. O irmão Marco e Roberta estarão completando o aniversário de bodas. A irmã Ruth Lopes, o irmão Guilherme e o irmão José Roberto. Algum desses irmãos estão aqui? Gostaria de convidá-los para estar aqui à frente. Nós vamos estar orando pelos aniversariantes.
Mas antes de orarmos para eles, até que eles cheguem aqui, eu gostaria de fazer um convite aos irmãos a ficarem atentos nesse mês de fevereiro, um mês onde nós teremos muitas atividades, né? Então, que os irmãos estejam atentos. Ontem nós já tivemos aqui na igreja a reunião da MCM e também uma reunião de planejamento da liderança, né? Hoje pela manhã o pastor Paulo está lá em Campo do Meio realizando batismos e no sábado dia 11 nós vamos ter bazar, no domingo dia 12 celebração da ceia, 18 a 20 acampamento de carnaval e no dia 25 encontro de casais. E o chá de panela da irmã Rafaela, sábado que vem. Tá bem, irmãos? Vamos ficar atentos a essas datas e vamos estar participando. Quero convidar a Roberta, que está aqui presente, né? Mas vamos estar orando por todos os aniversariantes dessa semana. Vou convidar a irmã Simone para ela estar orando pelos aniversariantes. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer por esses aniversários, agradecer pelas bodas da Roberta e do Bom Marcos. Agradecer, Pai, porque essas vidas estão alicerçadas em Ti. E Pai, na fonte de água viva que nós clamamos, Senhor, que venha águas renovadoras, transformadoras, nesse novo ano conjugal, nesse novo ano natalício, Senhor Jesus, de comemoração de aniversário. Pai, nós cremos que em Ti há virtude, é dela que nós carecemos, e é ela que nós, Pai, declaramos sobre a vida, Pai, de cada um desses. Também queremos colocar, Senhor, a nossa agenda nas Tuas mãos, Pai. O homem faz planos, mas nós sabemos que a vontade vem do Senhor, nós sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, para tudo isso que nós temos planejado, Senhor. Vem sobre nós, continue conosco aqui neste culto, Pai, porque Tu és o motivo de estarmos aqui reunidos nesta manhã, Pai. Receba nosso louvor, a nossa adoração. E já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino Ouvir Contar a História. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas poderão estar dedicando nesse instante. Ouvir contar a história de Jesus, o Rei da glória, que do céu desceu e aqui viveu, ouvir e quis salvar, ouvir o sofrimento que Ele padeceu morrendo. Glória
perdição, salvou-me, vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Glórias ao nome do nosso Deus, que nos dá vitória por meio do seu sacrifício, amém? Vamos continuar declarando que esse Deus que nos dá vitória, Ele também é poderoso e não falha. Vamos vencer, nosso
nos darás. Pai, nós viemos buscar, tua palavra nos diz, se pedirmos por pão, pedra não nos dará. Pai, nós viemos buscar. Vem, Santo Espírito, vem com poder, vem habitar entre nós, faz o teu reino crescer. Vem com o vento, vem nos reger, governar nossas vidas, vem nos encher outra vez. Eu quero convidar você a declarar mais uma vez. Vem, Santo Espírito, vem com poder, vem habitar entre nós, faz o teu reino crescer. Vem como o vento, Vem sobre nós, Espírito Santo. vem nos reger, governar nossas vidas, vem nos encher outra vez. Senhor, nós entregamos, Pai, esses louvores a Ti, o único que é digno, Pai, o único que deve ser exaltado através de nós, e que nessa manhã, Senhor, nós tenhamos a clareza, Pai, do Teu chamado para cada um de nós, que tenhamos, Pai, do nosso coração queimando pelo Senhor, pela Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, Pai, venha sobre nós nessa manhã, Pai, que sejamos cheios dele, para poder cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, para aquilo que o Senhor planejou para a Tua igreja, como o reino Teu, Pai, por toda a eternidade. É o que te pedimos, Pai, nessa manhã, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, como já falamos anteriormente, o pastor Paulo ele está hoje lá na congregação em Campo do Meio, realizando batismos, né? E glória a Deus por isso, porque ali naquele local pessoas estão dando hoje o seu testemunho de que são discípulos de Jesus e que querem se comprometer com a mensagem dele e com aquilo que ele tem para cada um daqueles que ele está chamando e salvando. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia novamente. Permaneça com ela aberta lá em Mateus 28, os versos 18 até o 28. E na última oportunidade que eu tive de falar aos irmãos, foi nesse mesmo texto que o Senhor colocou no meu coração de estar compartilhando com a igreja, e naquela oportunidade nós podemos meditar na importância e relevância do tema discipulado, né? Na novidade dos irmãos, mas esse ano nós vamos nos aprofundar e ser lembrados daquilo pelo qual nós somos chamados a ser, né? E naquela oportunidade também falamos, a respeito das implicações práticas que o discipulado tem na nossa vida com relação ao nosso caráter, que é transformado através do nosso relacionamento com Cristo. Nós falamos também
que o reino de Deus cresce através do discipulado. Discipulado é o método que Jesus escolheu, né, para salvar a nossa vida e de operar esse plano redentor dele para conosco. E também falamos a respeito de que se nós estamos fazendo qualquer outra coisa mais do que nos relacionar com Deus, buscar a vontade dele, sermos discípulos e fazer discípulos, nós estamos perdendo tempo. A gente vai ser um clube social, vamos ter as nossas programações, mas a gente não vai ver gente sendo salvo, a gente não vai estar batizando, não vai estar cumprindo a ordenança de Cristo. E a primeira coisa que eu gostaria de convidar os irmãos a observarem nesse texto, que eu vou ler juntamente com os irmãos, mais uma vez, é que esse texto é um texto muito rico em detalhes, né? Então vamos ler novamente e dar prosseguimento ao que o Senhor quer falar aos nossos corações essa manhã. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Qual a palavra mais importante de tudo que a gente leu até agora? Os irmãos conseguem dizer? Qual é a palavra essencial e mais importante que há nesse texto? Está vendo a riqueza de detalhes? Quantas palavras importantes. Mas a palavra mais rica e mais poderosa que nós temos nesse texto é a palavra Jesus. A palavra mais poderosa e mais importante desse texto é a palavra Jesus. Sabe por quê? Por mais que tenhamos muitos detalhes, né, nesse texto, a clareza e a profundidade da ordem de Jesus de dizer a nós: ide, façam discípulos, batizem, ensinem. Mais importante do que a ordem é aquele que dá a ordem. Sabe por quê? O seu vizinho pode dizer para você assim: olha, você está parando o carro na rua, por que você não guarda ele lá dentro? Quem é meu vizinho? Você pode estar na situação lá do seu filho, lá no supermercado, olhar para você e falar assim: ó pai, se eu fosse você, eu me dava essa bala aqui, ó. Mas quem é o seu filho para dizer o que você tem que fazer? Mas durante a semana também é comum, às vezes no trabalho, na nossa casa, nós dizermos assim para os nossos amigos: que lá na minha igreja o pastor falou assim, assim, assim. Não é isso? Só que se nós não tivermos a compreensão de quem é que nos está dando essa ordem, nós não poderemos compreender a profundidade deste mandamento, né? Porque não é simplesmente uma palavra do pastor, não é simplesmente um estudo que nós fazemos no EBD. E ainda mais nesse texto, né? Esse texto não é uma simples palavra inspirada por Deus, e sim o próprio Deus falando a nós, deixando-nos um mandamento, né? E aí ele começa enfatizando a autoridade que há no poder do nome dele. Então ele vai dizer que toda autoridade lhe é dada. E aí ele deixa para nós o quê? Uma ideia. Olha, se eu fosse você, Arlete, vou te dar uma dica, Reginaldo: faça discípulos. Muito pelo contrário. Ele aqui não quer sugerir, ele não quer nos... ele não pede por favor. Ó, por favor, irmão Neida, se fosse irmã, a irmã deveria fazer discípulos, mas ele deixa para nós um mandamento. E a forma como nós nos relacionamos com Deus impacta diretamente
da forma que nós vamos reagir a essa ordem. Lembra que nós falamos aqui do exemplo do vizinho, do nosso filho? Se nós entendemos que quem está diante de nós, nos dizendo que nós devemos fazer discípulos, é o Deus que criou todas as coisas. Deus, se não fosse Ele, você não teria acordado, não estaria aqui vivo, respirando. É o Deus que, se não fosse Ele, não tinha o seu trabalho, que você gasta tanto tempo, até além, da conta, lá você no seu estudo. Se não fosse esse Deus, essa ordem, é uma ordem divina para nós. E aí é necessário que nós meditemos essa manhã a respeito de quem é Deus, quem é Jesus para você. Quanto tempo você gasta se relacionando com Jesus durante a sua semana? Como está o seu amor por Jesus? Antes das férias, a lição que a gente fez no nosso pequeno grupo com os jovens dizia a respeito disso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos do que os discípulos disseram ser Jesus, E nós podemos ver lá que os seus discípulos disseram que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Ele era o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, que Ele verdadeiramente era Filho de Deus. E o próprio Cristo diz a respeito dele mesmo, quando diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo. E no final daquele estudo nós podemos, com as nossas próprias palavras, dizer quem é Jesus para cada um de nós. E é muito comum que nessas horas, depois de ter ouvido tudo isso, aí a gente vai pegar um pouquinho daqui, Ele é a luz do mundo, Ele veio para me salvar, Ele é o Deus encarnado. Às vezes a gente até vê um teólogo nessa hora, fala com palavras rebuscadas, mas precisamos ser lembrados do caráter individual, do caráter pessoal, do nosso relacionamento com Jesus. Jesus, Ele é o meu Salvador. Ele é um Deus gracioso e misericordioso para com a minha vida. Se não fosse Ele, estaria perdido. E muitas das vezes nós sabemos tanta coisa de cor, mas às vezes não aplicamos ela de forma a ficar intrínseco dentro de nós, algo que seja vivenciado, algo menos teórico e mais prático. E pude acompanhar esses dias também as pregações do irmão Adílio, da irmã Simone. Foi falado que todas as coisas existem e convergem em Cristo. Jesus deve ser o centro de tudo que nós somos e de que nós fazemos. E vai dizer lá em Efésios que nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com a toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, fez convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E porque nós entendemos a redenção de Cristo em nós, essa obra salvífica de Cristo na nossa vida, nós então obedecemos e fazemos discípulos de todas as nações. Nós batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora eu quero entrar mais propriamente naquilo que vai ser o foco principal dessa palavra. Eu gostaria que você desse um zoom em todo esse texto, na palavra, ensinando. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós entendemos. Quem que não entendeu que deve fazer discípulo?
ainda não entendeu. Mas aí a gente fica meio que paralisado. Como é que eu vou fazer isso? E agora? Eu sei que eu preciso fazer agora. E ele continua esse mandamento nos dizendo, ensinando-nos a obedecer todas as coisas. Nós, meus irmãos, somos portadores de uma mensagem que nós chamamos de Evangelho. Essa boa notícia que chegou a nós. E nós não podemos ficar calados diante de tudo isso que nós temos visto e ouvido. Nós precisamos proclamar essa mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E atualmente eu tenho lido um livro de uma série que vai falar da grande comissão que eu ganhei do nosso irmão Reginaldo. E ele faz uma dura crítica às pregações que temos ouvido hoje, a forma como que o ensino da palavra de Deus tem sido levado. E ele faz uma analogia que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Ele é um livro do pastor Iago Martins. E ele vai dizer o seguinte, que havia um jovem, esse jovem, meus irmãos, abençoado, jovem de Deus. Ele orava e lia a Bíblia constantemente. E amava muito sua esposa. E esse casal, eles desejavam muito ter filhos. E chegaram até muito perto disso. Mas aconteceu um imprevisto e eles perderam esse bebê. Por um aborto espontâneo. E esse jovem, ele continuou desejoso de ter um filho, né? E falava como ele seria um bom pai. Ele cuidaria, ele amaria com todas as suas forças daquele filho, ele educaria, até que eles engravidaram novamente. E aí tomaram todas as precauções, fizeram os exames necessários, e os irmãos da igreja se alegraram. Não é assim que acontece? Se alegraram, começaram a orar por aquele jovem casal, até que 9 meses depois aquela criança nasceu. E todas as atenções voltaram-se para a criança. Todo mundo queria conhecer, levar presente. Semanas depois, aquela criança é apresentada na igreja. Todo mundo dava atenção para aquele filho desse casal, exceto o pai. E aí, aquele pai vira para a mãe e fala que estava muito feliz em ter tido aquele filho, mas que ele já pensava no próximo. Não poderia perder tempo com aquele filho. Essa história, ela não é história verdadeira, mas ela ajuda a nos ilustrar o que acontece muito em nossos tempos. Nós sabemos da nossa responsabilidade de fazer discípulos. Lembre-se, esse exemplo é para ilustrar essa grande comissão. Muitas das vezes nós somos preocupados em falar de Jesus. Mas essas pessoas que aceitam Jesus, a gente chega na igreja e fala assim, tá aí pastor, é seu. Vai lá na minha igreja. E nós não estamos dispostos a dar esse segundo passo do mandamento de Cristo, que é ensinando todas as coisas. Para a gente entender o que significava, né, para os ouvintes daquele tempo, ensinar, e nós também sofremos um pouco dessa cultura, né, que é a cultura grega, que naquele tempo é como se fosse o inglês hoje, né? E a cultura grega, naquele tempo, já dizia o seguinte, que o maior valor do ensino era a racionalidade. Então, a ênfase deles era no aprimoramento intelectual. Se você sentou lá na cadeira da escola, entendeu? Então você aprendeu. Certo? Agora, em contraposição a essa mentalidade, a cultura hebraica, né, do povo judeu, ela aliava
prática ao ensino. Ambos, prática e ensino, eram algo marcante da experiência e um elemento pedagógico na vida daquelas pessoas. Então a ênfase era na vivência e o valor deles era o temor do Senhor. Você pode abrir aí Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero ler juntamente com você os versículos 7 ao 9. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 7 ao 9. E nós vamos ver como é que era esse método de transmissão da educação hebraica. Vai dizer assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse com eles, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, o pai, ele ensinava o seu filho com persistência. Perceba que há aqui vários exemplos, né? Se você está deitado, você ensina. Se você está em pé, você ensina. Se você está andando, você ensina. Se você está no caminho, você está ensinando. A todo momento, você deve estar ensinando o seu filho. E outro, fica subentendido aqui, né? Que a educação é responsabilidade de quem? Mas sabe qual é o problema? E já não é de hoje, né? Está lá na Bíblia, lá em Oséias, no capítulo 4, que vai dizer o quê? O meu povo perece por falta de... Apesar, meus irmãos, a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Hoje a gente tem aí, se a igreja quiser pregar o Evangelho, não precisa de pagar caro para ter um canal na televisão. A gente não precisa pagar caro para ter um horário lá na rádio. Mas hoje a gente tem um canal no YouTube, canal no Facebook, canal no Instagram, a gente tem o WhatsApp. Mas o que tem acontecido na nossa sociedade? A mentira tem aumentado de forma tamanha que hoje a mentira se tornou uma verdade. E a verdade tem se passado por mentira. Essas mesmas redes sociais, a gente recebe mais bobeira, mais cultura inútil, informação desnecessária, e às vezes nós desprezamos, né? Esses meios de comunicação que a nós são gratuitos, né? De certa forma, e ao invés de utilizarmos para propagar o Evangelho, tem muita gente disseminando a mentira. E isso não tem acontecido algo isoladamente distante da nossa realidade como igreja. Se nós pegarmos as próprias igrejas ditas evangélicas aí, né, a gente vai ver muita heresia, a gente vai ver muita autoajuda, a gente vai ver muito crente desprezando o ensino em detrimento de experiências, sensações, líderes que têm se servido do Evangelho, dos fiéis, daquilo que ele pode receber como benefício, e que a gente vê uma negligência generalizada da verdade. E essa falta de conhecimento tem que acender para nós um sinal de alerta, meus irmãos. Sabe por quê? Tem muita gente aí que o mito ensinou João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Eu não quero falar de forma política nesse momento, mas quando alguém se apropria, se passando pela verdade, é mentiroso. Porque a verdade, meus irmãos, é desde o princípio, ela estava com Deus lá na criação. A verdade se encarnou, morreu por nós. A verdade ressuscitou, é Jesus Cristo.
e por falta de conhecimento, o povo está perecendo. E para a gente concluir, eu gostaria de pontuar duas coisas com os irmãos, decorrentes dessa negligência do ensino. A primeira delas é que o verdadeiro evangelho está sendo abandonado. Tem muita gente falando de si mesmo, pregando um novo evangelho. E o povo, como consequência disso, padece. E o segundo ponto que eu gostaria de falar aos irmãos, que nos compete, é que está faltando mestres no nosso tempo. Pessoas que vão ensinar outras pessoas. E eu não estou falando que está abrindo vagas para pastor. Não quer dizer que agora vamos passar uma lista, todo mundo precisa ser pastor. A gente está falando de discípulo que aprendeu, amadureceu, crente maduro, que agora é capaz de ensinar outras pessoas nessa caminhada cristã. É como está escrito lá em Hebreus, uma advertência àquele povo hebreu. De fato, embora essa altura já era para vocês ser mestres, mas vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine novamente. Vejam, princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Percebam, princípios elementares. Hoje é um absurdo, hoje a gente tem que ficar ensinando que menino é menino. Mas a gente não pode deixar de falar hoje daquele que a gente começou falando. O mestre dos mestres. Aquele que nós falamos que converge nele todas as coisas e é o nosso exemplo a ser seguido. E vai dizer que no tempo que Jesus cumpriu o seu ministério, as multidões reconheciam em Jesus a habilidade dele para ensinar e também comunicar a verdade. Lá em Mateus vai dizer, Mateus 7, versículo 28 e 29, vai dizer o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Semana passada a Simone falou sobre a gente se maravilhar, meditar, encantar com as coisas de Deus, com quem Deus é. E noutra passagem, em João 7, vai dizer que quando eles estavam tentando prender Jesus, e lá em João 7, 46 vai dizer: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Então, naquele tempo, as pessoas já reconheciam Jesus como alguém que falava com autoridade. Eles se maravilhavam com aquilo que ele dizia, e que ninguém naquele tempo falava como ele falou. E até hoje, ninguém tem palavras como as palavras de Jesus. E algumas características desse ensino de Jesus é que ele utilizava parábolas, que eram histórias simples, para poder explicar conceitos complexos, Ele também utilizava de ilustrações. Ele falava da semente, dos pássaros, mas ele também utilizava de perguntas, para poder desafiar as crenças e levar aquelas pessoas que já achavam que entendiam muita coisa a pensar mais profundamente sobre essas verdades. E o irmão Adilho falou nesses últimos domingos sobre nós cumprirmos a carreira que nos é proposta. E isso, meus irmãos, exige de nós muito esforço. Quando você se prepara desde o seu ensino fundamental até a sua faculdade, e aí você entra no mercado de trabalho, você vê que você não é ninguém.
E aí você tem que buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Quanto esforço, quanta luta, nada de graça, né? Da mesma forma, nós devemos persistir na nossa caminhada cristã, esforçarmos, desejarmos, como a irmã Simone falou domingo à noite, ser igual a Cristo, seguirmos o exemplo dele, até atingirmos a maturidade para poder, de novo, lembra-nos, ensinar tudo aquilo tudo aquilo que ele nos ensinou. Agora, nós podemos descansar, meus irmãos, sabe por quê? Porque no versículo seguinte ele vai dizer o seguinte, ó, o seguinte duas vezes. No versículo seguinte ele vai falar que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, nós não estamos sós. Isso para nós é confortante. Nós não estamos sós. Aquele que nos dá a ordem é o mesmo que vai nos capacitar. Amém? Mas eu gostaria agora de direcionar a palavra aos ouvintes desse tempo. Sabe você? Eu. Pode ser que nessa manhã você pense assim: eu já sou um discípulo e estou fazendo discípulos. Glória a Deus pela sua vida. Que você persista em caminhar em um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus. E que persista também em discipular outros. Nós falamos que não é uma caminhada fácil. Vai exigir nossa dedicação de tempo, esforço. E que Deus também te dê muitos outros, os quais você também vai discipular, e você possa ver os frutos disso na sua vida. Mas também pode ter que nessa manhã você, que já é crente, mas nunca discipulou. E veja, eu disse crente, porque o verdadeiro discípulo, ele entende o chamado de Deus para discipular. E não se contenta em simplesmente crer. O convite de Jesus é para que nós sejamos discípulos. E que nessa manhã você possa dar esse passo de fé. É difícil? É. Mas que você possa ser desafiado, que o Espírito Santo de Deus possa desafiar você a discipular outras pessoas, a buscar níveis maiores de profundidade no seu relacionamento com Deus, de tal forma que Ele te encha, que não caiba mais em você, que você precisa transbordar, você sinta essa necessidade de transbordar na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Mas também nessa manhã, a gente pode estar deparando com pessoas que estão descobrindo a necessidade de serem discípulos de Jesus. A necessidade de reconhecerem que são pecadoras e que precisam da salvação de Cristo e de tomar uma decisão de seguir, né? Dar esse próximo passo. E o meu conselho para você a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é andar ao lado de Cristo e fazer a vontade dele. E o próximo passo é: escolha pessoas mais experimentadas, né? Pessoas que já estão caminhando há bastante tempo com Jesus. Colhe nelas para poder aprender, para poder ver o exemplo dessas pessoas. Mas também leia a Bíblia, ore todos os dias, medite na palavra de Deus, tenha um momento a sós com Ele, de forma que, através da palavra dele, Ele possa estar falando ao seu coração, você possa estar aprendendo também direto na fonte, né, que é a palavra de Deus. Eu poderia continuar aqui falando, né,
sobre a responsabilidade dos pais. Pais, vocês precisam ensinar os seus filhos. A responsabilidade nossa, como discípulos lá no seu trabalho, a responsabilidade de ser discípulos lá na sua escola. Mas eu quero encerrar essa palavra e eu quero convidar você a abrir lá no texto de Mateus 9, no versículo 35 até o 38. Você pode abrir? Mateus 9, os versículos 35 até o versículo 38. Vai dizer o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Meus irmãos, sem mais, que a palavra de Deus venha nos incomodar, nos constranger, de tal forma que nós sejamos moldados por ela, o nosso caráter seja moldado. Se nós, porventura, precisamos nessa manhã voltar à palavra de Deus, aquilo que Ele tem falado para nós, que nós tomemos essa decisão, esse passo de fé. Mas se você já está cumprindo esse chamado dele de fazer discípulos, de ensinar todas as coisas que Ele nos tem mandado, você persiste e persevere, e que o Espírito Santo de Deus nos capacite até que Ele volte. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor pelas suas misericórdias, pela tua grandiosa graça para conosco, Pai, que um dia nos resgatou e hoje, Pai, nós já possuímos, Pai, todos os recursos necessários que o Senhor já providenciou na cruz do Calvário. E que hoje, reconhecendo, Pai, nossa capacidade e o Teu maravilhoso amor que um dia nos alcançou, possamos agir conforme o Senhor tem nos mandado, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida coerente com aquilo que nós falamos, que a nossa vida seja uma vida coerente com aquilo tudo que nós temos aprendido, Pai. Que não sejamos, Pai, pessoas que saibam por demais, mas que sejam incapazes de fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. E que as nossas vidas sejam vidas entregues ao Senhor, que nós possamos matar a nossa carne, os nossos desejos, para poder viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Para que nós sejamos a igreja que o Senhor quer de nós. Para que na sua volta o Senhor possa encontrar em nós uma igreja pronta, uma igreja preparada para o noivo, para que o Senhor possa encontrar em nós, Pai, pessoas que clamam, desejam a sua volta. E que essa cidade, Pai, possa ver em nós pessoas que refletem a glória do Senhor, pessoas que estão fazendo a Tua vontade, e que eles sintam um desejo ardente nos corações de estar com nós aqui, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que essa semana, Pai, sejamos incomodados, que essa palavra possa arder nos nossos corações, e que não seja apenas mais um culto, mais uma palavra, mas que seja a nossa vida, uma postura nova. Que sejamos obedientes, Pai, ao Senhor, porque é o Senhor que nos criou, que nos deu o fôlego da vida. É o Senhor que sem o Senhor nós não somos nada, nós não temos nosso trabalho, não temos nosso sustento.
A família que nós achamos, dizemos ser nossa, mas é do Senhor, Pai, nós também não teríamos ela. Como nós precisamos do Senhor, Pai. E que o Senhor nos capacite, Pai, para viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus.